Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre biomas. Biomas é um conteúdo bastante extenso e nós podemos falar tanto dos biomas do Brasil, como também de biomas bem maiores, como os biomas mundiais. Mas hoje nós iremos falar dos biomas brasileiros. O Brasil é um país de muitas belezas naturais, de norte a sul do país. Em qualquer região a que você vá, é possível encontrar paisagens de tirar o fôlego, como praias, montanhas, campos, florestas e manguezais. Observe o mapa do Brasil, no qual estão indicados os biomas brasileiros. Bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa. Nesses ambientes, elementos vivos, como plantas, animais, micro-organismos e elementos não vivos, como rochas, solo, vento, chuva, se relacionam entre si. Essa interação é chamada de ecossistema. Vocês sabem o que é um ecossistema? Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Como a tia Rosilda disse, biomas brasileiros é um conteúdo bastante extenso. Hoje nós vamos estudar a parte 1, tá bom? Vamos lá? Bioma é o agrupamento de vários ecossistemas de acordo com características da vegetação, do relevo e do clima, também da fauna e flora. O primeiro bioma que nós vamos estudar hoje é o bioma Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, ocupando mais de 49% do território brasileiro. Possui uma das maiores biodiversidades do planeta, em termos de número de espécies vegetais e animais. A Amazônia apresenta uma grande oferta de recursos naturais. Além da madeira, o bioma é rico em borracha, minérios, castanhas, peixes e água. Agora nós vamos falar sobre o bioma Mata Atlântica. Antes da chegada dos portugueses, a Mata Atlântica cobria todo o litoral do Brasil, de norte a sul do país. Foi por essa região que iniciou a retirada da mata para a extração do pau-brasil. Lembra na aula de história, quando os indígenas extraíam o pau-brasil para os portugueses? O pau-brasil se encontrava na Mata Atlântica. Essa árvore de madeira valiosa que deu origem ao nome do nosso país. Além do litoral, a Mata Atlântica cobria regiões montanhosas do interior. Desde então, esse bioma passou por inúmeros ciclos de exploração, que o destruíram progressivamente. Hoje, cerca de 8,5% da cobertura original. Só restam isso. Apesar do pouco que restou, a Mata Atlântica ainda é uma das áreas mais ricas do mundo em biodiversidade. São mais de 20 mil espécies de plantas e mais 2 mil de vertebrados, sem contar os insetos e outros invertebrados. Além de abrigar milhares de espécies, esse bioma contribui para a purificação do ar, regulação do clima e proteção do solo e das nascentes.
Vamos falar agora sobre o bioma cerrado. O Cerrado está localizado no Brasil Central e ocupa cerca de 22% do território brasileiro. Compõe, junto com a Caatinga, as chamadas savanas brasileiras. Savana é uma região plana, coberta por vegetação de arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Engana-se quem acha que esse bioma é pobre em número de espécies. O Cerrado brasileiro é considerado a savana com a maior biodiversidade do mundo, com mais de 11 mil espécies de plantas e milhares de espécies de animais, além de um grande número de espécies exclusivas desse bioma. E por hoje nós iremos falar sobre a Caatinga. Apesar de ser o único bioma exclusivo do Brasil, a Caatinga talvez seja o menos conhecido pelos brasileiros e por isso pouco valorizado. Ela cobre cerca de 11% do território nacional e, ao contrário do que se pode aparentar, apresenta grande quantidade de espécies animais e vegetais. Na seca, a paisagem da Caatinga, com árvores baixas, retorcidas e caules espinhosos, é cinza claro. E na época das chuvas, torna-se verdejantes com as plantas que brotam. Bromélias, palmeiras, cactos e plantas frutíferas e medicinais também são encontradas nesse bioma.